Na aula de hoje, trago um método muito especial para aqueles que buscam aprender inglês de forma fácil, simples e muito eficiente. O que iremos ver serão estruturas de frases muito comuns, e iremos dividi-las parte por parte para que você possa aprender o que cada uma significa, e como usá-las no seu dia a dia. Ao fazer esse exercício, você poderá melhorar muito o seu inglês. Dito isso, vamos começar. E para começar, vamos ver como traduzimos essa frase do português para o inglês. Como foi o seu dia? E a pergunta começa com como, que em inglês significa How? How? Agora adicionamos foi, que neste contexto é o passado do verbo to be. Was. Was. E agora, como você diria em inglês, o seu dia? Your day? Your day? Então, essa pergunta se traduz como foi o seu dia? How was your day? How was your day? How was your day? Agora vamos ver mais uma pergunta, já que ela é bem comum. O que isso significa? E para dizer o que, falamos What? What? E para fazer perguntas no presente, com coisas ou objetos, dizemos Does it? Does it? Notem que usamos o verbo auxiliar do, na terceira pessoa do presente, porque estamos fazendo uma pergunta. O que isso? What does it? What does it? E como você diria em inglês, significa Mean? Mean? Então essa frase fica, o que isso significa? What does it mean? What does it mean? What does it mean? Muito bom, agora para o próximo exemplo, vamos ver essa pergunta. Quanto tempo eu tenho? E a frase começa com quanto, que em inglês significa How much? How much? Assim como no português, a palavra how much é usada com substantivos não contáveis, por exemplo, tempo, Time. Time. quanto tempo, How much time? How much time? e como você perguntaria em inglês? Eu tenho? Do I have? Do I have? Notem que aqui se usa o verbo auxiliar do, porque estamos fazendo uma pergunta no presente, na primeira pessoa. Quanto tempo eu tenho? How much time do I have? How much time
Do I have? How much time do I have? E para o próximo exemplo, tente traduzir essa frase: isso não é engraçado. E a frase começa com isso. This. This. Não é. Notem que em inglês invertemos essa ordem. Primeiro colocamos o verbo é, seguido da palavra não, então fica Is not. Is. Not. isso não é. This is not. This is not. E como se diz o adjetivo engraçado em inglês? Funny. Funny. Então temos, isso não é engraçado. This is not funny. This is not funny. This is not funny. E o nosso próximo exemplo é, isso parece certo. Vamos traduzir essa frase. E a frase começa com, isso, que já sabemos que significa. This. This. E em inglês, como você diria parece? Seems. Seems. Notem que acrescentamos a letra S no verbo, porque nos referimos à terceira pessoa do presente. Isso parece. This seems. This seems. E por último adicionamos a palavra certo, que em inglês significa Right. Right. Então temos, isso parece certo. This seems right. This seems right. This seems right. E o próximo exemplo é, eu preciso ir para casa. Para falar eu preciso, dizemos I need. I need. o verbo ir, em inglês significa To go. To go. eu preciso ir. I need to go. I need to go. E agora, como você diria em inglês, para casa? Home. Home. Notem que nesse exemplo, a preposição para não é usada com a palavra casa em inglês. Para casa. Home. Eu preciso ir para casa. I need to go home.
I need to go home. I need to go home. E o próximo exemplo é: eu deveria ficar aqui. Vamos ver como se traduz essa frase. E a frase começa com eu deveria, que em inglês significa I should. I should. E como você diria o verbo ficar? Stay. Stay. Notem que o verbo ficar está no infinitivo, mas ele não é acompanhado da preposição to, porque ele é usado com um verbo modal. Agora acrescentamos a palavra aqui. Here. Here. Eu deveria ficar aqui. I should stay here. I should stay here. I should stay here. E para o próximo exemplo temos, o que você fez hoje? E a pergunta começa com, o que em inglês significa What? What? E como você perguntaria em inglês, você fez? Did you do? Did you do? Notem que usamos o verbo auxiliar did para fazer uma pergunta no passado. O que você fez? What did you do? What did you do? E para falar hoje, dizemos Today. Today. o que você fez hoje? What did you do today? What did you do today? What did you do today? Muito bom, agora vamos ver esse exemplo, eu não sei a resposta. E a frase começa com, eu não, que em inglês significa I don't. I don't. o verbo sei. No. No. E como se diz, a resposta? The answer. The answer. Eu não sei a resposta. I don't know the answer. I don't know the answer. I don't know the answer. E isso foi tudo para a aula de hoje. Espero que tenha gostado muito, e acima de tudo, que tenha aumentado o seu nível de inglês. Deixe o seu like e se inscreva no canal para mais aulas como essa. Até a próxima!